Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Palavra Viva. Estamos aqui para compartilhar com você a Palavra de Deus. Estamos estudando aqui, já fiz um primeiro estudo, ouvindo a voz de Deus. Falei sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, comparar os textos e provar, ver se as pessoas falam a verdade e comparar texto com texto. E como eu falei de Éfeso, dos irmãos lá de Bereia, você tem que estudar com avidez a palavra para saber se as coisas de fato são assim. Então, o tema aqui 2 é sobre a criação, né? A beleza da criação, tá? O 2 aqui. Eu não vou, aqui são perguntas e respostas, eu não vou ficar bem é, diretamente em cada resposta, mas eu vou estar baseando nesse material aqui para estar compartilhando essa mensagem, tá bom? Então, peço para você que fique conosco até o final, tá? Não vai ser um vídeo muito curtinho, tá? Com certeza vai passar de meia hora. Se não der tempo de você ver tudo de uma vez, você pausa, continue vendo depois. E nós queremos falar sobre a importância da criação. Existem é, duas formas de entender da criação, né? Ou você é criacionista ou você é evolucionista. Existem outras formas, mas as mais evidentes e as mais preponderantes, né, as que mais se destacam, é a evolução e a criação. Ou se defende como design inteligente, né, o TDI, teoria do design inteligente. Alguém inteligente foi o criador da vida nessa Terra. As pessoas podem dizer que foi um ET, foi um extraterrestre, ou não foi Deus, mas para mim, foi Deus que criou o universo, criou a Terra, criou a mim e você, e Ele que pôs a vida aqui nessa Terra. Então, eu confio na palavra de Deus e para mim esta é a base, tá bom? Pode ser, existe outras formas de pensar, mas para mim essa é a base. Até eu coloquei aqui no destaque, né? Até uma certa provocação. Eu coloquei lá, criação 7 versus evolução 0, ou seja, 7-0 para criação contra a evolução. Eu não creio na evolução, não creio que o homem veio de um macaco, de uma ameba, ou se transformou ao longo de milhares de anos, eras, mas que pela palavra tudo veio à existência, tá certo? Então, a Bíblia, ela é cheia de informações e em nenhum momento a Bíblia totebeia ou pensa, não, talvez pode ter sido, não. Toda a Bíblia, em todo lugar, você vai encontrar dizendo que Deus é o Criador, certo? Não tem outra forma da Bíblia apresentar esse tema, tá? Então, Deus é o Criador. Lá em Salmos 45, verso 18, diz assim: Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, antes de ler Gênesis 1, né, a Bíblia vai dizer que Deus é o Criador, Ele criou o céu, Ele que formou, Ele estabeleceu a terra, Ele a criou não para ser um caos, uma vazia perpétua, mas para ser habitada. Hoje, né, temos outros planetas que nós conhecemos, Marte, Júpiter, Netuno, Mercúrio, tudo não existe vida, o local totalmente um caos, né? Não está abandonado. Não creio que ele está abandonado, Deus abandonou isso aí, mas Deus cuida de tudo, tudo está sob o controle e né, a gerência de Deus, mas ele criou isso para outros propósitos. Mas a terra, ele diz que ele não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Olha só que palavra extraordinária, né? Lá em Romanos 1:20 diz que são os atributos de Deus, atributos de Deus. Deus, nós não conhecemos a Deus, nunca vimos a Deus, mas Deus deixou sua digital. Porque, Romanos 1:20, abre sua Bíblia e confere, porque os atributos invisíveis de Deus, você não consegue ver Deus, mas nem os seus atributos são invisíveis ao olho, você não vê assim, né? Mas os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha só, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele está falando de pessoas que não aceitam a vontade de Deus, não compreendem. Né? Você tem a Bíblia, a palavra de Deus, e temos a natureza, o segundo livro de Deus, para que o homem possa ver a sua mão poderosa ali.
Ele está dizendo que esses atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder pode ser observado na natureza. Então, quando você olha para as flores, para as plantas, para os frutos, né, para os animais, para o ser humano, para o corpo, para a genética, é algo extremamente maravilhoso. Então, como não compreender que Deus é o Criador? E a Bíblia diz que pessoas que têm esse conhecimento, eles serão indesculpáveis. E hoje, com toda a tecnologia, avanço na ciência, na medicina, você vê quão grande é a obra da criação. Realmente é algo extraordinário, né? O que Deus fez é extraordinário. Então não precisamos temer de quem é o Criador. E ele diz mais, porquanto, tendo conhecimento de Deus, as pessoas conhecem a obra de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe dão graça, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato inculcando por sábios, tornam-se loucos. Ou seja, acham que têm a sabedoria. Não, é porque a Terra é assim, veio de bilhões de anos e não sei o que, foi assim, e era um mar de chamas e tal, mas a Bíblia já mostra totalmente uma imagem completamente diferente dessa supostamente, né, que tenha sido o início da Terra. Deus mostra totalmente diferente, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais. Lá em Gênesis, que é a base, que é algo extraordinário, quando Moisés escreve Gênesis, é para dar uma identidade ao povo, para que eles pudessem saber quem os criou, quem era Deus, quem era o Deus Todo-Poderoso, aquele que Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que tirou eles do Egito. Então ele escreve de uma forma extraordinária, sem titubear, né, sem vacilar, ele vai dizer como era a vida antes da Terra, ou como era, se existia, né, como era a Terra antes da vida, ou seja, antes de existir vida aqui. Lá em Gênesis 1, verso 1 e 2 vai dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, no princípio de tudo, lá no início, quando Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo, certo? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, quando Deus criou a terra, não sabemos quanto tempo após ele, eu não sei. Alguns dizem que ele já criou, já fez a vida, etc. Não sei. É difícil para mim entender exatamente, mas pelo que o texto diz, que no princípio, em algum momento, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, ou seja, não existia vida, era um lugar abandonado, mas havia água, né? Porque diz aqui, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o interessante é que a água na terra é um mistério. Como a água veio parar na terra? Como é que essa água se formou na terra? Não é uma. É muita água que tem na terra. Dizem que tem até oceanos submersos, né, na crosta terrestre. Então é muita água que existe. E a Bíblia diz que Deus não estava sobre os vulcões chamejantes, sobre lavas, né, ferventes, sobre uma sopa escaldante, fervilhante, não. A terra estava vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só que extraordinário. Então, ele mostra um início um tanto diferente, né? Agora, lá em Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos, é quem fez o universo, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo veio existir pela palavra de Deus. O universo veio existência da palavra de Deus. Ou seja, é, esse Deus maravilhoso, ele criou o universo, né, pela sua palavra. Então, é pela fé. Ah, vocês creem nisso, vocês creem em Deus, porque vocês acham que foi Deus que criou, mas foi evolução, teve um Big Bang, explodiu tudo. Tudo que se explode, né, você vê uma guerra, manda bomba, explode tudo, aí acaba a guerra, o pessoal vão para outro canto, daí alguns anos volta, tá tudo bom, bacana, tá tudo já melhorado, né? Nossa, que maravilha, se reconstruiu a cidade. Não, está mais acabada ainda. Então, para mim, não consigo entender como que uma explosão lá no início pode ter gerado tanta vida, tanta coisa maravilhosa, cores, etc. Mas a Bíblia diz que foi Deus que criou todas as coisas. Ele é o Criador. Tá? Que mais a Bíblia diz? Olha,
quando o poder de Deus, veja só, o poder de Deus é extraordinário. Ele diz assim, olha, os céus, lá em Salmo 33:6, os céus por sua palavra se fizeram, e o sopro da sua boca, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Pela palavra de Deus, os céus, pela palavra de Deus, e pelo sopro da sua boca vieram à existência. Lá no verso 39, pois ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, veja só, que aqui mostra que Deus fala e acontece algo imediatamente. Não é assim, Deus fala e daí milhões de anos e o negócio vai... Não. Veja só, quando Jesus esteve na Terra, ele esteve... O primeiro milagre que ele fez foi nas bodas, lá em Caná. Acabou o vinho, ele mandou encher as talhas de água. E ele só disse assim, olha, pega essa água e leva para o mestre, né, da festa para ele experimentar. As pessoas colocaram na garrafinha, levou lá. Rapaz, mas que vinho bom. Não demorou. Olha, vocês põem aí essa água, eu vou fazer aqui uma oração. Não, ele não falou nada. Água transforma em vinho. Não, apenas disse, pelo poder dele, aquela água imediatamente se transformou no melhor vinho que o homem já bebeu. E aí, ele não precisou de meses e dias. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro estava 4 dias morto. A irmã dele falou, Jesus, não manda abrir lá a sepultura não, ele já está fedendo. Jesus nem atendeu, ela não, abre lá. Lázaro, sai para fora. E Lázaro falou, olha, eu preciso daqui 1 mês para restaurar Lázaro, modificar as células, o sangue já coagulou, já está apodrecendo. Não, imediatamente. Sempre Deus fala e as coisas obedecem imediatamente. Então, Deus é o Criador maravilhoso. Quanto tempo gastou para a criação? A Bíblia diz que foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã terceiro, quarto, quinto, sexto, foi tarde de manhã. E a narração que é colocada aqui não deixa dúvida que é um dia literal de 24 horas. Sempre as pessoas entenderam dessa forma. Ultimamente, né, com a ideia da evolução, e muitos cristãos querendo fazer uma junção entre a evolução e a criação de Deus, passou a considerar que tarde de manhã simbolizava eras. Primeiro dia foi uma longa era, um espaço de milhões de anos. Mas que Deus é esse? Ou seja, se isso, a Bíblia está contando um fato, uma história real, ele não está fazendo uma profecia ou contando algo simbólico, não, está falando real. Porque se o primeiro dia não é real, o segundo não é real, Adão e Eva é real, o pecado inicial de Adão e Eva é real, foi uma serpente que enganou Eva, então você pode colocar tudo em dúvida, porque se tarde de manhã não é um dia, as outras coisas também não são. Né? O sábado e os dias da semana, como é que deveria existir? Então, é muito claro que esse entendimento que é literal. Por quê? Verso literal, lá em Êxodo 20, verso 11, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ele não fala em 6 eras, em 6 longos milhões de anos, não. Ele fala em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Repetindo lá Gênesis 2, verso 2 e 3. Queridos, não tem por que imaginar, eu não consigo enxergar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia como longas eras. Se Êxodo 20, verso 11, Deus falando com o seu poder, autoridade, escrevendo em tábuas de pedra, ele iria mentir a respeito da criação. Só que a Bíblia diz que Deus não mente. Deus é imutável. Como é que Deus iria dizer que, olha pessoal, estou falando que é em 6 dias aqui, mas vocês têm que entender que foi durante milhões de anos e que blá blá blá, né? E blá. Só louco para entender que são milhões de anos, porque foge do poder de Deus. Olha, se Deus mandar, tudo vem à existência imediatamente. Então, esse é o grande poder de Deus, né? Veja só o que fala lá em João 1, verso 1 e 3, a 3, né? João escreve de uma forma maravilhosa. Se fosse só considerar esses 3 versos, poderia ficar aqui mais de meia hora só considerando a profundidade desse texto. No princípio era o Verbo, Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, no princípio, lá no princípio criou Deus o céu e a terra. Lá nesse princípio era o Verbo.
o verbo não era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, não tem como Jesus ser o próprio Deus, ele é o verbo, ele está com Deus e o verbo era Deus, ou seja, é alguém que está comigo, certo? Mas não sou eu, mas ele está comigo. Então o verbo é Deus e existe o Deus aqui. Ele está dizendo que esse verbo que os gregos admiravam, que gostavam de estudar esse verbo, que era o poder da palavra, né? O logos, princípio das coisas, né? Então João vai bem na jugular, né? Ele era o princípio, no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não só estava com Deus, mas era Deus. Então estar e então era, né? Então mostra que ele era Deus, estava com Deus e no princípio, né? E ele repete, reafirmando o verso 2, ele estava no princípio com Deus, deixando qualquer dúvida de lado que Jesus era Deus e é Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, olha, as pessoas creem na evolução, que existiu uma sopa escaldante, que o negócio foi lá, aí de repente um átomo falou com outro átomo, olha, tá meio parado esse negócio aqui, deu um raio, eletrizar, rapaz, vou fazer uma gangue aqui, vou dar as mãos, vamos fazer uma molécula aqui, vamos fazer uma molécula, tá, e já se juntaram dezenas ou centenas ali de deram as mãos, e outros também fizeram a mesma coisa, e aí as pessoas, rapaz, vamos avançar nesse negócio? Isso é os átomos, tá? Lá na criação, isso é coisa da evolução, né? Então os átomos conversando com o outro, deram subir, pessoal, vocês, né? Vocês daí, pessoal, vamos juntar tudo aqui, essas moléculas aqui, vamos formar algo mais estruturado, tá meio chato esse negócio, vamos montar uma célula, vamos montar uma célula, né? Aí montaram uma célula, tá, e a célula ficou chique, vou dar o nome disso aqui, ameba. Vamos chamar de ameba. Isso aí, olha, na escola o pessoal ensinava os negócios desses pra gente. Primeira, um ameba é um ser simples. Nossa, um ameba uma bactéria, é um bichinho, né? É uma célula extremamente complexa, extremamente complexa. A bicha tem plasma que faz ela andar e movimenta e se ela entra no nosso organismo, rapaz, dá uma desinteria no intestino, a bicha é louca. E a ameba desde lá nunca evoluiu. Aí diz que a ameba foi uma amebinha, uma amebona e virou um outro bicho, virou planta, virou gente, virou tudo, e é isso aí, né? É no que deu, é desse jeito. Então aí virou macaco, macaco virou primata e sei lá, e uma raça desses primatas foi virando gente e acabou que deu nisso, né? Muito interessante. Assim. Aí eles dizem, como a Bíblia diz lá, pela fé cremos que Deus é o Criador do universo. E fala, você crê nisso? Fala, mas você crê nisso aí também, o que eu posso fazer? Você crê que uma ameba virou um outro ser, foi virando, 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 virando. E eles eram inteligentes, pessoal. Eles eram inteligentes, porque eles tinham que planejar tudo e não podia dar errado. Porque se desse errado, né? Não podia dar errado a coisa, mas a Bíblia diz que Deus, Jesus, era o verbo, aquele que falou, haja luz, haja isso, haja aquilo outro, né? Então é uma coisa maravilhosa, extraordinária, esse poder de Deus que você pode sentir hoje através da natureza, quando você olha para a lua, para as estrelas, para a flor, você sente aquele cheiro. Cada planta com sua semente é uma coisa extraordinária, né? Mas vamos lá. Lá em Colossenses 1, 15 a 16, porque nós usamos a Bíblia para falar do que nós entendemos, né? Jesus, né? Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Ah, mas existe o mal, existe isso, aquilo outro. Olha, todos os poderes foram criados por ele e para ele. Mas nós vamos estudar ainda que um ser, né, inteligente se rebelou contra Deus, mas Deus criou tudo para ele. E tudo está sob o seu controle, né, sob o seu poder. Então, ele é o criador de todas as coisas. Ah, não acredito. Então, não posso fazer nada. Se a pessoa não acredita, ele acredita que viemos do macaco, da ameba, de um peixe, né? Eu vi gente falando, não, nós éramos um peixe lá, e o peixe tal, e viramos do peixe. Quer crer nisso? Ele tem fé para isso? Tudo bem, crer, mas eu prefiro
crer na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Primeiro dia, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3 e 4. E Deus viu que a luz era boa. Olha, isso aqui já é fantástico, porque Deus não criou uma luz ruim. Eu estou com uma iluminação aqui que eu preciso dar uma melhorada ainda. Preciso ver que tem alguma sombra aqui e tal. A luz é boa, mas eu preciso de ajeitar ainda para a luz ficar melhor, né? Para ficar uma luz boa, que não tenha sombra no rosto, etc, né? Você então vê isso que Deus criou uma luz boa. Se, olha, quando Deus criou a Terra, começou a ajustar as coisas, já estabilizou a parte tanto da atmosfera, né? Você tem a camada de ozônio para filtrar os raios solares, você tem a parte, o campo magnético da Terra, tudo isso aí Deus já ajustou para que a luz chegasse de uma forma boa aqui para nós. Então, e viu que a luz era boa. Se Deus não cria essa proteção no globo terrestre, nem a Terra está num lugar muito bom, favorável, tá legal esse local, beleza, tá legal. Mas se não houvesse essa proteção, esse campo magnético, camada de ozônio e muitas outras coisas para, certo, deixar as coisas supimpa mesmo, a luz não seria boa, seria um problema seríssimo para nós. Vou morar na Lua, a Lua não tem proteção, você vai complicar muito a sua vida lá, entendeu? A luz era boa e a luz, Deus deixou algo extraordinário na luz. Para você ver, eles calculam distâncias, né, de astros, tamanho, que tem, de que é composto aquela estrela, aquele planeta, por causa da luz, pela refração da luz, pelo prisma que ela gera, ela emite a luz e através da luz você pode dizer, ó, lá tem ferro, tem níquel, tem água, tem isso, tem aquilo outro. Não, lá tem gás sulfúrico, é isso, aquilo. Pode um negócio desse? A luz é boa. Deus transmitiu na luz não apenas a claridade, mas na luz tem muita informação. É algo absurdo, maravilhoso. Então Deus não criou a luz por luz, mas Ele criou a luz e essa luz nos aquece, essa luz traz informação. Essa luz, ela dá cor às coisas, é uma coisa maravilhosa, é muito boa a luz, né? Podemos concluir com Deus, realmente a luz é boa. No segundo dia, haja firmamento, né? Separação das águas e entre águas. Deus cria o firmamento, as nuvens, né? Toda essa atmosfera que nós temos, né? E até aqui você tem, deixa eu abrir aqui, você tem, olha, a toposfera, que é a nossa, que nós respiramos, tudo mais, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Muita coisa, né? Deus criou todas essas coisas, colocou o firmamento, colocou as águas, né? As nuvens já no seu lugar. Foi algo impressionante. Olha só, no segundo dia Deus cria tudo isso aí, já vai ajustando, né, tudo para a terra, dá tudo certo aqui. Deus está preparando o berço, né, para o ser humano. No terceiro dia, Deus fala assim: juntem as águas debaixo do céu num só lugar, apareça a porção seca. Olha, isso até os cientistas hoje dizem: olha, no início existia uma porção seca chamada Pangeia. Então, eles comprovam o que a Bíblia diz, a Bíblia não diz que houve porções secas, ou houve vários continentes, mas ele diz que apareça a porção seca, e assim se fez. E diz que a porção seca Deus chamou terra. Por isso que nós chamamos aqui de terra. Quem deu o nome? Deus. Deus deu o nome de terra. Porque lá no início, no princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aqui antes era chamado abismo, um lugar sem vida, sem nada, mas aí Deus vem, coloca tudo certo, vai organizando as coisas, aparece a porção seca e isso aí vai chamar terra. Pronto, Deus colocou o nome de terra. Quem deu o nome para o planeta foi Deus, terra. E está aí o nome até hoje, né? E diz que os mares, ele, o juntamento das águas, chamou mares, né? E nós chamamos também oceanos e tudo mais. E viu Deus que isso era bom. Olha só que maravilha. Deus é maravilhoso, viu? Deus que era bom. Deus não faz coisa ruim. Terceiro dia. Olha, Deus já criou a luz, já criou a atmosfera, já criou, então agora vamos colocar o quê? Criamos a parte seca agora, que essa terra produz ervas verdes, de semente, frutíferas e tudo quanto é espécie, com sementes, e porque Deus vai dizer depois, olha, o alimento de vocês vão ser as sementes, vão ser as ervas, vão ser tudo isso.
E a Bíblia diz que assim se fez. Deus falou, não ficou 1 milhão de anos, criou lá. E quando eu estudava, diz que criou os musgos, né? Criou ali os primeiros, aqueles musgos foi crescendo e tal, e foi virando árvore, foi virando. Olha só, Deus falou: haja árvores frutíferas de todas as espécies. Manga, maracujá, pera, melancia, jabuticaba e outras tantas que, olha, eu tem tanta fruta nesse mundo que eu não chupei todas. Romã, que delícia, figo. Ah, é uma delícia, né? A jabuticaba, fruta brasileira, maravilhosa, né? E Deus criou a pitanga, né? A cereja, que delícia, né? E tantas frutas. Eu já chupei fruta no mato, que eu nem sei o nome, coisa deliciosa. A gente comia andando pelos matos lá, achava e comia. Graças a Deus nunca comíamos nada venenoso. Mas Deus criou tudo isso. A terra produz a relva, erva que dê semente segundo a sua espécie, e árvore que dê fruto, que sejam cujas sementes estejam nele conforme a sua espécie. Eu fico impressionado quando você pega uma planta, né? Você tem ali a semente, o feijão, e Deus, ele é extraordinário, porque não criou, olha, ele criou a planta, criou a flor, criou a semente, criou o fruto, com sabores, com cheiros diferentes, nossa, é uma coisa incrível, impressionante. E aí hoje, você pode, eu não gosto de jaca, eu não gosto de melancia, eu não gosto de jiló, eu gosto de tomate, eu não gosto daquilo. Ou seja, se você não comer uma, você não vai ficar em deficiência absoluta, você pode comer a outra, né? Tem outra que você gosta, coma a outra. Eu não gosto de mamão, mas eu gosto de manga. Eu gosto de peixe, gosto de kiwi, então, sabe, tem para todo gosto. Esse é o nosso Deus, e viu Deus que era bom. Ah, aquele cheiro de plantas, de flores, de frutos, que maravilha, né? No quarto dia, Deus cria os luzeiros, firmamentos dos céus, para fazerem separação entre dias e noites, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ou seja, Deus cria os luzeiros, né? E ele vai dizer: olha, o maior, né? Vou criar 2 luzeiros no céu, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ou seja, o sol e a estrela tá lá para você observar. E um vai governar o dia, outro vai governar a noite. E tem noite que nem tem a lua, mas faz uma diferença. Se a Terra não tivesse a Lua do tamanho que é, na posição que está, para dar o ângulo correto para a Terra, não teria as estações corretas e a vida seria limitada ali nos trópicos, bem no centro da Terra. E interessante quando eu falo aqui que ele criou os 2 luzeiros, o maior. Quando você olha para o céu assim, se você medisse numa régua, você não pode olhar para o sol, né? Mas se você medisse o sol lá com a reguinha lá assim, né? Tenho que a distância de 1 metro, né? Tem 2 centímetros. Você me disse a Lua, também tem 2 centímetros. Oxe, a Lua e o Sol do mesmo tamanho, mas a Bíblia diz que um é maior que o outro. A Bíblia se equivocaram. Como que é? Hoje a gente sabe, né, que a Sol é muito, muito, muito maior que a Terra, que tudo, né? Mas quando no passado se olhava para isso, olhando a olho nu e normal, né? Ou você na manhã, quando o sol vem nascendo, você às vezes consegue olhar para ele, nossa, que sol bonito. A lua vem nascendo, nossa, que lua grande e bonita. Você medir ali, é do mesmo tamanho. Mas a Bíblia dizia que um era maior que o outro, né? Então como que poderia ser isso? Olha só, na ciência diz que Aristarco de Samos, em 310 a 230 antes de Cristo, foi o primeiro filósofo a propor que a Terra se movimentava em torno do Sol quase 2.000 anos antes de Copérnico, e também conseguiu medir o tamanho do Sol e da Lua em relação à Terra. Erastóstenes, olha que nome bonito, né? De Cirência, calculou com boa precisão o diâmetro da Terra. Olha só pelo ângulo da Terra, tal, posição do Sol, eles conseguiram esse cálculo, mas as pessoas deram crédito a isso? Não, quase não deram crédito, né? Pensava que era tudo que girava em torno da Terra, eles não, e aqui, olha, já começaram a dizer, olha, eu acho que nós estamos girando em torno do Sol, não o Sol está girando em torno da Terra, mas, e você vai ver que, aqui nesse último parágrafo que eu estou colocando, houve grandes contribuições de Copérnico, Galileu, Kepler, Isaac Newton, né? Você sabe que Kepler, né, ele desenvolveu até um mecanismo, né, da posição dos astros, e a igreja na época que dominava e não aceitava esse tipo de coisa, até Isaac Newton, né? Isaac Newton não. Galileu Galilei passou apertado, né? Porque as pessoas eles tentaram colocar que a Terra não era o centro, mas era o Sol era o centro. Então, fugia das ideias, mas lá em 300 anos antes de Cristo,
Esse tal de Aristarco já calculou e já disse, olha, o Sol é maior que a Terra, maior que a Lua, e esse negócio tal já calculou algumas coisas, né? Esse Eratóstenes, né, já calculou o tamanho da Terra, olha só, pela matemática, a pessoa era muito inteligente, né? Muito inteligente, sem os equipamentos que tem hoje, e comprovando então que realmente o Sol era maior que a Lua. Olha só que maravilha, né? Ou seja, a ciência, ela prova a Bíblia. Ela comprova a Bíblia, ela não foge da Bíblia, porque uma boa ciência vai comprovar a Bíblia. Agora a pessoa vai dizer que você veio do macaco, da lagartixa, da perereca, da onça. Ah, bom, ele tem que ter fé para acreditar num negócio desse, né? Então, mas todo cientista, né? Ou seja, até aqueles que não querem, olha para o universo e mostra, você, ó, vê a mão de Deus, mas ele vê a mão da evolução, né? Ele vê a mão da evolução. A evolução, ela é baseada em tentativa e erro. Vai tentando, e até que uma hora vai, né? Passou. E se quando der errar de novo, pronto, vai para extinção. Mas tem que ter fé, né, pessoal? Olha, a NASA, confirmando que, olha, em 1609 foi que Galileu supôs que haveria outras galáxias. Supôs, não tinha certeza, hein? Supôs que havia outras galáxias. Com os instrumentos que ele existia, então não conseguia ainda detectar. Em 1923, Edwin Power Hubble, nem sei se fala assim, gente. 1923, que ele foi observar a nebulosa de Andrômeda, ele descobriu, rapaz, isso não é uma nebulosa não, isso é uma galáxia, está muito mais longe do que 1923, há 101 anos atrás. Foi descobrir a primeira galáxia. Imaginava que todo o céu que nós temos aqui era só isso, não existia mais nada, era isso aqui, depois Galileu começou a ver com seus telescópios alguma coisa mais, só que você vai ver que eles começaram a descobrir mais. Eu acho que Galileu contou 5.109, 5 mil poucas estrelas no céu. A Bíblia diz lá em Isaías 40, alguma coisa, que é infinita quantidade de estrelas, mas Deus conhece todas pelo seu nome e chama pelo seu nome. Deus ó, esse Deus conhece todas as estrelas, trilhões, sextilhões de estrelas, ele conhece todas pelo seu nome, chama e nenhuma falta. Esse é o poder de Deus, né? E o homem, então, até pouco tempo, quando Deus fala para Abraão, né? Abraão, olha para as estrelas, vê se dá conta de contar. Abraão fala, não dou conta, não. Galileu, se eu não me engano, foi Galileu que contou 5.100 e alguma coisa estrelas. Fala, tem isso aí, eu acho que não tem mais do que isso, não, hein? E hoje você sabe que são trilhões, sextilhões de estrelas. Tem mais estrela no universo que a areia, em todos os oceanos, todas as praias, toda a terra. Tem mais estrelas do que toda a areia na face da Terra. Olha só que coisa fantástica, né? Mas no quinto dia, então a terra estava com as frutas e flores e a melancia e tudo mais, e Deus fala assim: agora as águas povoem, né? Deus criou os vegetais, né? Tudo vegetal. Porque Deus, imagina, Deus criou os animais, não tem nem o que comer, né? Deus é sábio, Deus é organizado. E Deus então cria agora todos os animais viventes nas águas, enxames de peixes, né? De todas as espécies, de todas as cores, né? Ele já não encheu o mar, tudo cheio de uma vez, mas ele criou todas as espécies, agora vocês vão reproduzir e povoar tudo, né? E as aves voam sobre a terra e sobre o firmamento. Aí é interessante que fala sobre as aves, né? Hoje, quando você vai comer uma galinha, você come um Chester, alguma coisa, você está comendo um dinossauro. Porque os dinossauros que não foram extintos virou galinha, virou ave, virou passarinhos. Né? E tem tantas aves que eu nem consultei quantas aves, espécies de aves existem na face da Terra, porque tinha tanto dinossauro assim para virar tanta espécie de aves. Então eles falam que os dinossauros que sobrou virou ave. Bom, tem que ter muita fé para um negócio desse, mas eu creio que Deus no início diz: haja aves. Milhares de espécies surgiram, voando, cantando, e já ali naquela alegria, aquela euforia, peixes, a lula, as tartarugas e tudo mais, criou Deus os grandes animais marinhos, as baleias, né, os tubarões, todos os seres viventes que rastejam nos mares, as tartarugas, né, que rastejam na praia e voltam para o mar, coiseira toda, né, segundo a sua espécie, viu Deus que isso era bom. Tudo Deus vê que era bom, que maravilha, né? Então Deus cria tudo e é bom, maravilhoso. Que maravilha, né? No quinto dia, ainda, né? Deus falou assim: olha, Deus abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e a terra, se multipliquem as aves, e na terra se multipliquem as aves.
Ou seja, Deus não criou um ave que não tinha como procriar, já criou o macho e a fêmea. Já criou o peixinho macho e o peixinho fêmea. A baleia e o baleio. Não sei como é que fala, né? Mas já que criou, né, o polvo macho e o polvo fêmea. O cavalo marinho macho, o cavalo marinho fêmea. Então Deus já criou toda essa beleza da sexualidade, diz criem e povoem a terra, sede fecundos. Agora imagina que pela evolução, aí tinha os animais que eram os hermafroditas, né? Hermafrodita é igual a tênia, né? Que é a lombriga, ela se divide, não sei, eu estudei isso na escola lá, tal, né? Que ela tem, ela hermafrodita, ela se divide. E até uma vez, por aí, muito eu estava vendendo de porta em porta, bati numa porta de uma pessoa que estava lendo a Bíblia. Oh, legal, sou estudo da Bíblia, não estudo, legal, que bom. E ele então me falou: Você sabia que Deus, quando criou o homem, ele criou o homem e o homem era macho e fêmea? O homem era uma pessoa só e ele era uma hermafrodita. Eu falei: Como assim um homem era hermafrodita? Não, era, vou te mostrar na Bíblia aqui. E ele leu o texto que fala assim: que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Criou o homem, macho e fêmea os criou. Tá lá em Gênesis, né? Deixa eu ver se eu pego o Gênesis aqui. Eu não, isso eu lembrei agora. E, ó, gente, isso aqui é coisa de gente rir, sabe? A interpretação bíblica, como eu falei, é, como eu falei, né, lá no último estudo que eu fiz, você tem que estudar um pouco aqui, um pouco ali, até a questão verbal, né? Macho e fêmea os fez. Depois eu coloco aqui, então Deus disse, macho e fêmea os criou. Ele disse para mim, então, que Deus havia feito o homem e o hermafrodita, mas aí como o homem achou que não estava legal, que ele estava sozinho, ele pediu, Deus, eu preciso, não quero ser assim. Aí Deus foi lá e vapo, né? Fez a Eva. Então, assim, para você ver, a gente lê na Bíblia, chega nas conclusões loucas dessa. Imagina quem não lê. Quem não lê a Bíblia, aí, né, é caso perdido, né? Então, vamos ver aqui, né? Olha só, no sexto dia, então chegou o sexto dia e Deus também produz a terra seres viventes. Agora ele vai criar todos os animais, né? Porque ele queria povoar a terra com as aves e povoar os mares com todos os répteis ali, né, os que rastejam, né? Talvez crocodilo, outros bichos que saem para a terra e voltava. Você tem o crocodilo marinho, né? Na Austrália, né? Na Austrália e você tem as tartarugas que rastejam e tal, e os grandes animais. E agora Deus vai criar os animais terrestres, né? Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, então que o cachorro, a galinha, né? Os animais que já ficam com o ser humano, os répteis, os animais selvagens, né? Selváticos, segundo a sua espécie. O Deus já criou vários animais segundo a sua espécie. É, alguns até do design inteligente, outros mais, creio que Deus criou um canídeo, né? E daí desse canídeo surgiram todos os canídeos. Criou um felino e a partir desse felino ele criou todos os felinos. Eu penso que Deus criou o gato, criou o tigre, criou a onça, criou todos esses animais já da sua forma. Alguns outros podem ter surgido com alguns cruzamentos entre espécies, mas eu acho que a maioria Deus já criou. Você vê Deus criando os animais, os bovídeos, né? Gados, né? Hoje, por exemplo, Nelore não existia com certeza há séculos atrás, mas eles foram melhorando a genética e tal e ficou esse gado, né? Mas você vê aquele boi almiscarado que vive no Alasca, no meio da neve, bicho todo peludo, né? Tem um bisão, um animal forte, né? E tem renas, muitos que vivem na neve ali já são próprios para aquilo ali, né? Se você pegar um Nelore aqui e levar lá para os Estados Unidos, Canadá, na época do gelo ele vai morrer, a não ser que você põe ele dentro de uma casa fechada e trata ele lá, né? Com uma temperatura mais ideal. Mas ele não está apto e se deixar ele vai morrer, não vai entrar em extinção. Então Deus já criou todos os animais para viver em vários locais, para mim espécies diferentes, da mesma espécie, bovídeos, né? Tem o gnu, que é um bovídeo, tem muitos, nem parece um com o outro. Eu não consigo entender que um bicho desse viraria outro, de forma alguma, né? Que um gato viraria um tigre viraria um gato, que viraria... Não, eu acho que Deus já criou, né? Isso aí, mas tudo bem, isso é caso à parte, mas eu, lendo a Bíblia, eu entendo dessa forma, tá bom? E Deus viu que isso era bom, todos esses animais. E aí, nós somos parentes de quem? No sexto dia, Deus vai criar ainda mais o quê? Deus criou todos os animais, agora Deus vai fazer o quê? Nós somos parentes do macaco, é?
Ah, macaquinho, vem aqui, macaco, não foge não, vem aqui, eu sei que eu preciso de você, agora eu né, vou fazer de você vou dar uma melhorada em você, você vai sair andando agora em pé, e você vai começar a falar, e você começar a pensar, você vai ser diferente. Não. O que que Deus fala? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus não é um macaco, certo? Não é um bicho, não é uma ameba. Conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ah, foi esse texto aqui, olha, que ele mostrou. Criou o homem, homem e mulher os criou, né? Só que lá na Bíblia dele diz assim, macho e fêmea os criou. Ou seja, tem um os aqui, né? Não é o criou, é os criou. Então, criou, pois, Deus o homem. Aqui falando da humanidade, certo? Da humanidade. Homem e mulher os criou. Tá? Não é o criou, criou o homem, macho e fêmea. Não, Deus criou o homem, homem e mulher, a humanidade, né? E é isso aí. É esse texto aqui que eu estava procurando. Estava procurando lá no capítulo 2 e no capítulo 1. Gente, então, isso aqui é extraordinário. Deus criou a nós, a sua imagem e semelhança. Ele dá ao homem autoridade, poder sobre a terra. Né? O homem vai ser o governador aqui na terra. E você vê que o homem, ele cria animais como você cria alface para comer, né? E o animal, com toda a força que ele tem, para ele se rebelar, arrebentar a cerca, passar por cima de tudo, ficar louco, bravo demais, dar coisa, morder. Não, ele não tem essa capacidade intelectual. Quando tá dando comida para ele lá, ele tá lá. Ele botou uma cerca e acabou. Entende? Ele tem o domínio sobre os peixes, sobre todas as coisas. Só que Deus vai pedir conta sobre tudo que ele faz, né? Isso é certo, né? E havendo Deus, o sétimo dia, agora encerrando, né, a obra da criação, e havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Deus criara, e como Criador fizera. Né? Que maravilha! Aí as pessoas dizem, não, tá vendo? E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra, que fizera, descansou. Aí, vendo um podcast, o pastor diz assim, olha, tá vendo? Deus terminou a obra no sétimo dia. Então, digamos, eu usei esse canivete, né, de exemplo outra vez. Nossa, fiz um canivete. Rapaz, mas ele não corta. Peraí. Opa, tá cortando agora. Agora, supimpa. Beleza. Não. Ah, não, Deus fez a girafa tinha um pescocinho curto. Nossa, girafa, eu esqueci de. Peraí, vem cá, girafa. Ficou o pescoço da girafa. E peixe, rapaz, eu queria esse peixe só com a barbatana do lado aí. Peraí, outra barbatana do outro lado para nadar direitinho. Nossa, a asa dessa ave aqui é muito pequena, ela tá com dificuldade de voar. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho. Elefante, a sua tromba tá um pouco curta, né? E seu pescoço não vai lá no chão, como é que você vai comer, moço? Peraí, deixa eu dar um nariz maior. Gente, achar que Deus terminou, fez o último reparo no sábado, havendo Deus terminado no sétimo dia, então vieram com essa ideia, que Deus no último dia deu a última polidinha, sabe? Já viu quando você faz alguma coisa, você vem lá e dá uma polida, não, eu acho que faltou um pouquinho de tinta aqui, deixa eu polir esse negócio aqui, vai dar uma polida, né? Pera aí, essa lupa aqui, ó, rapaz, essa lupa aqui faltou ficou um negocinho, deixa eu dar uma limpada aqui. Pô, agora tá bom. Deus disse em cada dia da semana, né? E terminando o dia, Deus falou, e a luz era boa. Né? Deus criou isso e viu Deus que era bom. Oh, então não estava tão bom assim, né? Porque Deus no último dia teve que dar uma calibrada. Nossa, eu fiz a manga e esqueci de botar açúcar nela. Ela não é doce, ela é sem graça. Quem vai comer um negócio desse? Açúcar em você. Frutose. Ah, irmão, pelo amor, né? Olha o que a Bíblia está dizendo. E Deus criou, terminou no dia certo. O que Deus fez no sétimo dia? Aí eu pergunto, o que Deus fez no sétimo dia? Deus criou o sétimo dia. Simples assim, Deus criou o sétimo dia. E ele cria esse sétimo dia e abençoa o sétimo dia, santifica esse dia, é santo. Santo é separado dos demais. E as pessoas dizem, não, mas todo dia é santo. Não, a Bíblia só diz que um dia é santo, só o sábado é santo. Em toda a Bíblia não existe, Deus fala, olha, a terça é santa, o quarto é santo.
Os únicos dias que eram santificados também, depois lá com Moisés, eram as festas, né? Esses dias são sagrados, são santos, né? Mas não era santo como o sábado da semana, era santo porque naquela semana, aqueles dias de festas, eram dias separados para aquele objetivo. E aquele dia podia cair na terça, na quinta, igual a Páscoa. A Páscoa podia cair qualquer dia, ela variava conforme andava a carruagem, né? Conforme passavam os anos, ela ia cair na terça, na segunda, na quinta, não importava. Mas o sétimo dia, ele era específico. Deus criou, abençoou. Por quê? Ele descansou da sua obra, ele estava satisfeito com tudo que viu, com tudo que fez. E para quê esse dia? Porque esse dia, aqui não deixa claro, explícito, mas Deus criou Adão e Eva na sexta-feira. Adão não estava cansado. Era para que Adão tivesse o primeiro dia, né, da sua existência, ou o segundo dia da sua existência com Deus. Deus, ele não estava cansado, nem cansava. Adão no paraíso, formoso, bonitão, talvez numa idade de 28 anos, 25 anos, 30 anos, não sei. Criou ele já um homem feito, bonito, cheiroso. Eva toda formosa. Estavam cansados do quê? Deus cria e dá o exemplo, santifica, separa aquele dia dos demais, para um dia especial, um encontro com Deus. Durante a semana vocês vão cuidar das plantas, vão comer, vão estar distraídos, observando a natureza, mas no sábado será um dia especial de adoração, um dia especial de comunhão, tá? E eu vejo dessa forma que esse dia foi criado como uma bênção. E Jesus mais depois vai dizer que ele é o Senhor do sábado. Ele vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então o homem é muito importante. O sábado é muito importante porque Deus criou para nós, para nosso descanso. Você descansa à noite, você descansa em qualquer dia, você pode descansar. Tá? Deus não criou para você ser uma máquina, nem máquina aguenta, vai trabalhando até que uma hora pifa. Né? Então Deus criou a mim e você para que nesse dia tenha um relacionamento especial com Ele. Certo? Então que Deus abençoe você, que Deus seja louvado e que o Espírito do Senhor esteja na sua vida e que o Deus que criou todas as coisas possa habitar em você e criar em você um novo coração. Coloque você a fé, a esperança e saber que muito em breve esse Deus maravilhoso que nós almejamos e oramos, estamos com Ele, virá em poder e glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e te dê a paz. Esse é meu desejo, minha oração para você. Deixe seu joia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhe com seus amigos e um beijo para todos vocês. Amém.